E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos para dar continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar, obra que foi ditada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas do venerando apóstolo da mediunidade Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes, estamos iniciando o nosso estudo e nós, no programa passado, começamos a estudar o capítulo 47 do livro Nosso Lar, A Volta de Laura. E hoje nós vamos dar continuidade, a esse mesmo estudo desse capítulo. No programa passado, nós vimos que a dona Laura fez uma reunião na sua casa para se despedir dos amigos, porque ela precisava voltar a reencarnar na Terra. E a gente viu que todos foram prestar uma homenagem, principalmente os amigos do Ministério do Auxílio e da Regeneração, não é? E nesse dia ela recebeu do Departamento de Contas a notificação de todo o tempo que ela serviu na colônia, porque nós já vimos que a remuneração do trabalho efetuado na colônia Nosso Lar é denominado bônus hora. E ela tinha anotado, como todos os moradores de Nosso Lar que trabalham, têm as suas fichas e nessas fichas constam as horas trabalhadas. E ela recebeu essa notificação. Nós comentamos também que a casa estava muito enfeitada e o André Luiz percebeu algo de diferente na ornamentação da casa. Ele disse que as flores estavam mais bonitas. Nós, então, também comentamos no último programa que a natureza, nós trouxemos o livro Voltei para dar outro exemplo sobre isso, que a natureza reflete as nossas irradiações, elas captam e refletem. Então, infelizmente aqui, enquanto encarnados, a natureza reflete as vibrações dos encarnados, que é muito complicada. Mas em Nosso Lar, que é uma colônia superior, onde todos fizeram o pacto de pensarem no bem, agirem no bem, então tudo lá é muito harmonioso. Então vamos continuar o nosso estudo a partir do 3º parágrafo. Lembrando, capítulo 47, A Volta de Laura. Povoava-se a encantadora residência de melodias e luzes. As flores pareciam mais belas. Numerosas famílias foram saudar a companheira, prestes a regressar. Os visitantes, na maioria, cumprimentavam-no carinhosos, ausentando-se sem maiores delongas. No entanto, os amigos mais íntimos lá permaneceram até alta noite. Tive, assim, a ocasião de ouvir observações curiosas e sábias. Teve festa. Teve festa. E é interessante o bom senso que reina também, nas colônias superiores, porque aqueles que não tinham tanta intimidade, eles só iam dar um abraço e se retiravam. Não é? Eles não tinham tanta intimidade com a família assim. Aí a gente vê a questão da educação, que existe. Educação e bom senso nas colônias superiores. Mas aí nós vamos no livro dos Espíritos, na pergunta 331, para a gente ver aqui um detalhe. Pergunta 331.
Vamos achar aqui. É o capítulo 7 do Livro dos Espíritos, da volta do espírito à vida corporal. A pergunta 331. Todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? Porque a dona Laura, ela, vai ficar um pouco preocupada. Muitos há que em tal coisa não pensam, que nem sequer a compreendem. Depende de estarem mais ou menos adiantados. Para alguns, a incerteza em que se acham do futuro que os aguarda constitui uma punição. Então, vai depender da evolução espiritual de cada espírito. Porque a gente vai ver nesse capítulo o comportamento diferenciado da dona Laura para a mãe do André Luiz, que não estava nem um pouco preocupada em reencarnar. E a dona Laura, a gente vai ver nesse capítulo que ela está muito apreensiva. Então, esse capítulo é um capítulo interessante, que quem tiver interesse em ler todo o capítulo, ele também, na pergunta 341, que também fala sobre isso, Kardec pergunta: na incerteza em que se vê quanto às eventualidades do seu triunfo nas provas que vai suportar na vida, tem o espírito uma causa de ansiedade antes da sua encarnação? De ansiedade bem grande, pois que as provas da existência o retardarão ou farão avançar conforme as suporte. Então, como nós ouvimos dizer, e como a gente vê aqui no Livro dos Espíritos, o problema não é desencarnar, porque a gente tem muito medo de desencarnar, o que vai nos acontecer. Mas há um medo muito maior na questão da encarnação, da reencarnação, porque realmente é uma ansiedade muito grande e a dona Laura vai explicar para a gente o porquê. Nós, quando estávamos lendo, até no início do capítulo, quando ele fala que diversos funcionários foram prestar homenagens a ela, e aí foram numerosas famílias, foram saudar a companheira, e nós lembramos de Paulo de Tarso, claro, guardado as proporções, mas nos lembramos do apóstolo Paulo, quando da sua ida a Roma para ser preso, mais uma vez ser preso, mas em Roma dessa vez. E ele depois de muitos anos de pregação em várias terras ali, no Oriente, e ele vai preso a Roma. Ele apela para Roma, porque ele é cidadão romano, e ele vai preso. E na sua prisão se dá interessante a sua ida a Roma, o navio onde ele está, ele vai se despedindo. Isso está relatado no livro Paulo Estevão. E as despedidas são emocionantes. Das pessoas com quem ele conviveu, das igrejas onde ele fundou, das igrejas, nós entendemos aí são organizações, não é? Na aglomerações estaria errado. Organizações de pessoas imbuídas de um ideal, que no caso é o ideal cristão, dos quais ele fundou por diversos povoados, por diversas cidades. Então ali está as despedidas de Paulo para sua prisão, porque ele sabia que depois de Roma ele ia desencarnar, ele já estava sentindo isso. E aí é a despedida dele de tudo. Mas aí o interessante, fazendo aqui uma analogia com a dona Laura, é que o bem que ele fez, o que ele semeou de bem ali nas suas despedidas, que é o que está acontecendo com a dona Laura, o trabalho dela na colônia Nosso Lar, um trabalho de dedicação, de amor, que exige muita disciplina do espírito, a qual nós temos que treinar realmente, é uma realidade para nós, porque vamos desencarnar daqui a pouco e posteriormente vamos ter que retornar. Somos espíritos ainda muito endividados, O retorno nosso em cobranças que a consciência vai nos fazer se faz necessário, que é o caso dela aqui. Então, essa festividade, vamos dizer assim, que estão organizando para ela, nada mais é do que o que ela semeou durante os anos dela na colônia, de trabalho e dedicação. Isso que é importante para todos nós. E aí também nos lembra um pouco, Teresa, da parábola do servo infiel, que Jesus coloca, em que no final Jesus fala, aliás, parábola do mordomo infiel, que está em Lucas, no Evangelho de Lucas.
em que no final o mestre fala que para nós granjearmos amigos com o uso da nossa iniquidade. É muito interessante, gente, só uma observação. Quem quiser saber assim, um raciocínio muito bom sobre essa parábola, tem uma palestra do Haroldo Dutra Dias, ela está no YouTube. Está lá, Parábola do Mordomo Infiel, do Evangelho de Lucas, Haroldo Dutra Dias. É só botar lá na internet que vocês vão ver uma explicação muito boa, sensacional, um raciocínio muito bom com aquele ensinamento de Jesus. Bom, então vamos continuar. Parágrafo 5. A senhora Laura me pareceu mais circunspecta, mais grave. Notava-lhe-se o esforço para acompanhar a corrente de otimismo geral. Repleta a sala de estar, a genitora de Lísia explicava ao representante do departamento. Então, foi aquilo que a gente já comentou. A gente vê duas posturas bem diferentes. A mãe do André Luiz, que está numa colônia superior e é um espírito superior, da dona Laura, que, como nós, é um espírito ainda inferior, com muitas dívidas, com muitas dificuldades ainda. Então, a gente não viu no diálogo da mãe do André Luiz nenhuma preocupação com ela mesma, nenhuma. Ela está tranquila, ela está até contente. E ela está contente porque os superiores concordaram com ela. A Alcione, no livro Renúncia, a mesma coisa. Apesar do Antênio falar para ela, minha filha, sua alma gêmea não vai melhorar. Eu vejo isso, mas você quer ir, ela está bem contente. E ele fala para ela, desculpa, o Antênio, no caso que a Teresa falou, ele fala, você está pronta para sua... Você, mais ou menos nesses termos, não estou lendo aqui o livro, mas é assim, você está pronta para sofrer as vicissitudes da carne, né, da encarnação? Ela fala, estou, como quem diz assim, é aí que eu quero, quanto mais... quanto mais melhor. Os espíritos superiores eles entendem a reencarnação no planeta como vamos supor, um novo curso, né, na vida deles, que vai fazer com que eles ainda se adiantem mais. Eles têm muito prazer. É aquele aluno que tem prazer em vir para a escola, de estudar. E aí Kardec, né, analisando certas situações, no Livro dos Espíritos, no capítulo 10 da segunda parte, das ocupações dos espíritos, Kardec faz, na pergunta 580, Kardec faz o seguinte questionamento. O espírito que encarna para desempenhar determinada missão tem apreensões idênticas às de outro que o faz por provação? Então, é justamente isso que a gente está comentando. Resposta, não, porque traz a experiência adquirida. A mãe do André Luiz, muito mais então a Alcione, não é, que vem lá de esferas muito superiores, eles têm muitas conquistas já aqui na Terra. Eles agiram, eles saíram da última encarnação, vamos dizer assim, como heróis, heroínas. Então, eles já têm muita conquista adquirida. Para eles, a encarnação é diferente da encarnação de nós, meros mortais. Então, é por isso que o André Luiz diz pra gente que, apesar da casa estar em festa, estar cheio de amigos, a dona Laura, ela estava mais circunspecta e mais grave. A gente pode ver isso também, quem tiver interesse vai ver essa situação também de medo de encarnar no livro Missionários da Luz, no capítulo 13, em que o André Luiz, ele vai trazer para a gente a história do Segismundo, um espírito que na última encarnação foi um homicida, e ele vai reencarnar junto da sua vítima, que vai ser o seu pai, não é? No livro Missionários da Luz. E no capítulo 13... Ele, apesar de ser um homicida, ele trabalhou muito no mundo espiritual. Ele, como o Marco falou, ele, apesar de criminoso da última encarnação, ele arranjou muitos amigos trabalhando
E principalmente arrependido do que fez, porque o arrependimento é o primeiro passo. Muito arrependido, modificou o comportamento, começou a trabalhar. Ele mesmo diz que ele tinha uma obra, que ele começou uma obra de benemerência no mundo espiritual. Mas quando chega na hora da reencarnação dele, né, que vai o André Luiz, nesse capítulo 13, vai narrar pra gente, dar algumas pinceladas como é que se diz, do método, como que os espíritos trabalham nas reencarnações, em que há muita ajuda. E aí o Segismundo, o André Luiz vai falar um pouquinho sobre ele. Notei que o desencarnado abraçara-se com Alexandre, que é o mentor desse livro, chorando compulsivamente. O instrutor acolhia-o como pai e, após ouvi-lo durante alguns minutos, falou-lhe compassivamente: acalme-se, meu amigo. Quem não terá suas lutas, seus problemas e suas dores? E se todos somos devedores uns dos outros, não será motivo de júbilo e glorificação receber as sublimes possibilidades de resgate e pagamento? Não chore. Nossos irmãos permanecem jantando, que vão ser o pai e a mãe dele. E aí ele diz: mas eu reconheço que eu fui um grande criminoso, mas eu pretendo redimir as velhas culpas. Então, a gente vê que um caso mais grave ainda é o do Segismundo. A gente pode, realmente, é a resposta que os espíritos deram a Kardec, que aqueles, que vêm em missão, eles têm um comportamento muito diferente. A missão da mãe do André Luiz, a encarnação dela, era para ajudar o pai, o ex-marido e as duas amantes. A Alcione é para ajudar o Pólux e um grupo de espíritos necessitados. Mas a Dona Laura e o Adelino, e o Segismundo, eles não estão vindo em missão. Eles estão vindo para resgatar dívidas, para consertar velhos erros do passado, mudar o comportamento. Então, eles têm muito medo. A Dona Laura está apreensiva, porque, ao que se sabe, ela não foi criminosa na última encarnação. Mas o Segismundo já está chorando convulsivamente. Ele já está desesperado, porque ele sabe que ele vai reencarnar e provavelmente, como todos nós, vamos ter que repetir lições mal feitas. Ele novamente vai experienciar alguma situação parecida com que levou ele a cometer o crime da encarnação anterior. Como todos nós, temos que repetir lições que a gente não fez direito. Então, o medo se instala. Na Dona Laura, está só a nível de apreensão. No Segismundo, está no desespero. Isso a Teresa está falando, a gente nota também no livro Memórias de um Suicida, e aquele grupo de suicidas que estão alojados no Hospital Correcional Maria de Nazaré, que é um hospital criado no mundo espiritual por Maria, pelo amor do coração de Maria, para angariar tratar aqueles dos infelizes, os mais infelizes, vamos dizer assim, os suicidas. E dentro desse grupo, o que mais se interessa lá em aprender alguma coisa é justamente o Camilo Castelo Branco, que é vamos dizer assim, o personagem central ali da história, em torno do qual é escrito o livro. E ele é o último a reencarnar. É o último ali do grupo. E apreensivo. Isso também é o que a Teresa falou do Segismundo, e nós estamos vendo aqui da apreensão da Dona Laura. A gente pode ver no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, muitos chamados e poucos escolhidos. No item 10, Allan Kardec coloca, aliás, no item 11, ele coloca o título assim: muito se pedirá àquele que muito recebeu. E um dizer de Jesus, que está no Evangelho de João, capítulo 9, diz assim: vim a este mundo, Jesus falando, para exercer um juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos,
Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, lhe perguntaram: também nós, então, somos cegos? É porque eles entenderam, né? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas agora dizeis que vedes, e é por isso que em vós permanece o vosso pecado. Aí Kardec comenta lá na frente, no item 12, lá no final, a gente vai ler um trecho do comentário de Kardec, que é o raciocínio que ele faz sobre isso. Por essa sentença, diz Kardec, se fosseis cegos, não teríeis pecados, quis Jesus significar que a culpabilidade está na razão das luzes que a criatura possua. Então é aquilo, no momento que Dona Laura, Segismundo, Camilo e outros, e todos nós que nos embrenhamos no conhecimento, na medida do que a gente faz a coisa errada, a responsabilidade aumenta. Está aí a responsabilidade que a Dona Laura, o Segismundo e o Camilo, Castelo Branco, eles estão vendo daquilo que eles vão enfrentar. Não é uma criança, não é como uma criança que não vê o perigo e vai embora, não é isso. Eles estão apreensivos e sabem da fragilidade deles. É diferente da Alcione, porque o espírito superior, a coragem, ele não tem medo, ele é destemido. Ele é corajoso, não é? É diferente do espírito inferior, mas querendo melhorar, mas ainda tem o medo dentro dele. Então ele está vendo o conhecimento e não é irresponsável. Então ela está vendo a responsabilidade que ela, a Dona Laura aqui no caso, vai ter, não é? Isso. Então, a gente que tem tanto medo de desencarnar, né? A gente tem que entender que a complicação maior realmente ao nosso nível evolutivo é voltar. Porque ainda, como a Dona Laura vai dizer aqui pra gente, a gente tem o ouvido temporário, o esquecimento. Então, isso de alguma maneira é benéfico, né? Porque senão Deus não permitiria que nós nos esquecêssemos do passado. Realmente é benéfico, mas se a gente lembrasse algumas coisas, talvez ajudasse ela. Mas a gente sabe que em desdobramento, todos nós temos o nosso anjo da guarda, o nosso amigo espiritual, aquele mais chegado a nós, que realmente ficam ao nosso lado e, quando podem, nos orientam, principalmente através do desdobramento pelo sono, porque todos nós sabemos que quando a gente dorme, a nossa alma é como um balão de gás que consegue se libertar, né, vamos supor, de onde ele estava preso, e ele consegue, né, o nosso corpo perispiritual consegue ir a outros lugares e reencontrar espíritos amigos e, às vezes, também aqueles não muito afins conosco, mas é nessas horas que os espíritos vêm nos dar sustento. Então, por mais que realmente a gente esqueça ao nível de vigília os comprometimentos do passado, a gente tem nesse momento uma ajuda muito grande. E fora a ajuda que a gente recebe através das inspirações que chegam, não é? Os nossos amigos espirituais, eles nos orientam através de uma página, né, uma intuição, pega o livro tal, ou às vezes eles conseguem trazer até nós um amigo com uma palavra que vai nos ajudar. Então, nós realmente não estamos sozinhos na encarnação. E a gente vai ver aqui no decorrer desse capítulo que o ministro, se eu não me engano, é o ministro Genésio, que fala para ela, vai lembrar isso para ela. A gente vai ver com mais detalhe, vai lembrar isso para ela, que ela não vai ficar sozinha. Apesar do esquecimento, ninguém está ao desamparo. Ninguém vem para uma encarnação sem o amparo espiritual. Ninguém. Nem os trevosos, nem os, né, na condição bem inferiores, nem aqueles em condições normais, nem os superiores. Todos vêm com amparo. Mas estamos terminando mais um programa e hoje nós
Para lembrar, nós estudamos o começo do capítulo 47 do livro Nosso Lar. Vamos mandar um abraço hoje especial para o nosso amigo Helder, lá de Guarará, que é um ouvinte assíduo do nosso programa. Ele é lá de Minas Gerais. Guarará, muita paz. Cidade muito movimentada, muita gente. Muito obrigado pela atenção, fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.